Bom, boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença. E hoje nós temos dentro do nosso estudo que é aberto a perguntas e respostas, a interações, mas hoje é o dia que sempre trago um comentário sobre a sequência das aulas gravadas que nós já temos ah, guardadas no canal, né, que foram feitos há 3 anos atrás, a leitura comentada completa, e nessa sequência, hoje nós temos a cura como reconhecimento da verdade, que é a sessão 4 do capítulo 7. A aula já foi postada lá no grupo, e hoje, então, será um comentário sobre essa aula, e nós vamos também ter todo o tempo para interações. E antes de iniciarmos, eu convido vocês a nós juntos, como uma só mente e uma só meta, que nós nos lembremos da nossa verdadeira vontade, que é totalmente alinhada ou de acordo com a vontade de Deus e que está representada para nós pela nossa mente certa. Então, pela nossa vontade, nós disponibilizamos a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, porque Ele é quem tem guardado para nós a lembrança da verdade dentro da nossa mente certa. Então, colocando assim a meta de que o Espírito Santo seja nosso condutor, nós estamos prontos para para esse nosso estudo de hoje, para essa nossa interação de hoje. E hoje aqui temos o tema de cura. E já o título aqui traz a cura como reconhecimento da verdade. Então, a cura, dentro do contexto do sonho aqui, dentro do contexto de conceito individual ou intelectual do mundo, a cura, ela abrange algo que venha a tornar perfeito uma coisa que foi feita para ser imperfeita. Então, a cura vem dentro do mundo, ela, na verdade, não é uma real cura, e sim uma adaptação de uma funcionalidade para algo que foi fadado a não dar certo, que é todas as coisas feitas pelo ego, para que elas venham a ter as características de perfeição de Deus, para que elas funcionem. Então, o curso também diz que o ego, ele tenta trocar um sonho de doença por um sonho de cura. Porque o sonho, porque ainda não é a restauração da verdadeira consciência do nosso ser. E a cura que, tal como é vontade de Deus, que nós a compreendamos e que a aceitemos do Espírito Santo, ela em realidade é a condição da nossa mente alinhada à verdade. E por isso que ele traz a cura como reconhecimento, na verdade. E logo no início, Jesus já diz que a verdade, ela só pode ser reconhecida, e ela só precisa ser reconhecida, porque a verdade é. Não há nada a se mexer na verdade. Simplesmente precisamos voltar a saber dela. Então, a verdade, ela vem de Deus, ela é da criação de Deus. Então, a cura ela não existe na mente de Deus, porque Deus, ele só conhece a integridade, a verdade. No entanto, como Jesus ressalta aqui, a cura, ela vem indiretamente de Deus, porque ela vem da inspiração de Deus, que é por inspiração da voz de Deus, que é o Espírito Santo que é
a resposta de Deus ao nosso pensamento de separação. Deus não se opôs a esse pensamento, porque ele sabe que é irreal, que é só um sonho, mas ele mesmo assim deu uma resposta para dentro do sonho, que é o seu Espírito Santo acompanhar a nossa mente dentro do sonho. Então, a cura, ela vem por inspiração do Espírito Santo, que é a voz de Deus, e a cura, ela só é o que é, e ela acontece, de fato, devido às leis de Deus. As leis de Deus são as leis da criação. As leis da criação é que tudo está em constante extensão para sempre perfeito, eterno e imutável. A cura, ela vem, ela acontece quando ela compara o que o ego fez com essas leis, e ela vê aquilo que está errado, aquilo que foi feito de errado pelo ego. Ela vê a profanação da nossa mente pelo ego, que nos fez acreditar que nós nos separamos de Deus. E a cura do Espírito Santo, ou da inspiração do Espírito Santo, seguindo as leis de Deus, ela traz de volta a lembrança do conhecimento de Deus, que nós esquecemos, mas não perdemos. Então, a cura é meramente a nossa capacidade, ou aquilo que nos trará de volta a consciência do Cristo, do nosso ser. Então, por isso que a cura, ela é da mente. Diferente do que o mundo considera que a cura é para um ser físico e individual, mas seres físicos individuais são personagens projetados pela mente para dentro de um mundo sonhado, projetado. E a cura, ela tem seus reflexos dentro desse mundo, mas são os reflexos. A cura, ela ocorre no momento que, na mente, cada parte da mente que se viu separado, que acreditou no impossível, volta a aceitar a mensagem do Espírito Santo, que é a lembrança da verdade. Por isso que a cura é um reconhecimento da verdade. O que o mundo, então, considera que os efeitos da cura são os resultados naturais, porém secundários, que vêm através dos milagres, que é quando, por exemplo, o corpo físico e psicológico acompanha a cura da mente. A mente que volta a lembrar-se de sua única realidade, que a mente que vem a aceitar a expiação de si mesmo, para si mesmo. Aceitar a expiação é aceitar que é impossível separar-se de Deus, só estamos sonhando com isso. Então, quando a mente começa a se voltar nessa direção, quando ela começa a questionar a realidade do ego, questionar é não mais acreditar totalmente no ego, ela está se colocando diante de um cenário de cura. Então, como ele diz aqui, a cura, ela só é necessária num estado mental que não conhece a Deus. Então, Deus, ele não oferece a cura diretamente, porque se ele oferecesse diretamente, ele estaria decretando que a separação de Deus aconteceu, que o seu filho tem que ser curado. Ainda assim, mesmo Deus não oferecendo diretamente a cura, é impossível o seu filho não ter alcance à cura devido às leis de Deus, porque as leis de Deus é que tudo tem que ser perfeito, tal como o Pai. E a inspiração, então, como já disse, é do Espírito Santo. E essa inspiração, essa cura, ela vai para a mente que não conhece ainda, para o estado mental que não conhece a Deus. Então, o estado mental é o nosso. Quando nós conhecemos algo diferente de Deus, que é o ego,
essa mente que conhece o ego, mas o ego nós sabemos que não é nada, então como que ela pode conhecer o nada? Ela precisa de... Então ela está doente, ela está acreditando em algo impossível, e essa mente, ela precisa de cura. E Jesus explica, então, isso, que as mentes, aquelas que dormem, então, nós somos comparados ao sono. Dormimos quando não estamos cientes de Cristo, e não estando cientes de Cristo e de Deus, não conhecemos o Deus. Então, precisamos de cura. E aí entra a cura do Espírito Santo. E o Espírito Santo, uma coisa que ele explica aqui no segundo parágrafo, ele nos traz essa cura através de uma dinâmica de nós esquecermos aquilo que fizemos fora da mente de Deus, para melhor lembrar. Então, para o Espírito Santo, esquecer não é o oposto de lembrar. Esquecer é sinônimo de lembrar melhor. Como assim? Para o mundo, esquecer e lembrar são opostos. Então, pensando com a mente do ego, esquecer é não lembrar mais. Como o Espírito Santo usa todas as coisas que o ego fez, mas para o seu propósito, o Espírito Santo agora usa da capacidade que nós fizemos de esquecer a Deus, porque para pensar separação e se identificar com a separação, nós automaticamente esquecemos do reino de Deus. Ou, se nós estivéssemos cientes do reino de Deus, não veríamos o reino da separação, o reino do ego. Então, nós esquecemos de Deus ao ficarmos cientes do reino do ego. O Espírito Santo usa dessa mesma capacidade que nós fizemos de esquecer, que primeiramente esquecemos a Deus, mas ao seu próprio modo, com o seu próprio propósito. E o propósito do Espírito Santo é que nós venhamos a esquecer o ego. Então, esquecendo do ego, nós automaticamente nos lembramos novamente de Deus. Então, é assim que o Espírito Santo age ou se utiliza de uma capacidade nossa para nos levar de novo de volta à consciência do reino de Deus, fazendo-nos esquecer do ego, daquilo que fizemos, e para lembrar melhor da nossa realidade, lembrar de novo da nossa essência, de que nós somos a extensão de Deus. O perdão que nos é ensinado pelo Espírito Santo, ele se baseia nisso, ele se baseia no ato de nós esquecermos a realidade daquilo que o ego aparentemente torna real e possibilita que isso seja desfeito. Por isso que os milagres, eles não obedecem às leis do ego. Os milagres não obedecem às leis do mundo. Os milagres, eles simplesmente são reflexos da mente curada. Eles são reflexos da lei de Deus, que cria conforme a sua própria imagem e semelhança, e isso é imutável em toda a criação. Então, o milagre, ele vem seguindo essas leis. Por isso que o milagre, ele se estende e ele pode ser visto e vivenciado a partir da mentalidade do Espírito Santo, a partir de nós colocarmos à disposição a nossa mente certa para o Espírito Santo. Nós nos alinharmos à nossa mente certa do Espírito Santo. Então, nós já vimos aqui que esquecer, então, é, na verdade, uma maneira de nós lembrarmos melhor da nossa realidade. E o ego,
Seguindo aqui no terceiro parágrafo, o ego, ele tem uma limitação ao ensinar. O ego, ele, ele não ensina, como ele diz aqui, tudo a todos, porque isso ia derrotar o seu propósito. O que que é isso? O ego, ele sempre retém algo, ele dá uma dádiva para um e não é dar ao outro, porque se todos aprendessem tudo, mesmo dentro do ego, se tudo fosse aprendido por todos, isso tornaria a aprendizagem uma unicidade. E a unicidade é uma característica de Deus. O ego simplesmente desapareceria. E o ego, sabendo disso, então o ego, ele evita de ensinar tudo a todos. Por isso que o ego, ele nos tem dado como capacidades, esse é o termo aqui. O ego nos tem dado capacidades diferentes a cada mentalidade. Por isso que todos nós sabemos que uma pessoa pode ser extremamente apta em uma área da vida, mas ninguém tem capacidade total de ser perfeito em todas as áreas. Então, quanto mais especializado em determinada área, geralmente menos especializada ou mais ignorante ela é em outras áreas. E o ego, ele tem se perpetuado assim, porque o ego, ele tem um único propósito, que é sempre dividir e separar. E assim, o ego fez com as capacidades. Quando o ego projetou esse mundo dual, quando o ego projetou a mente em bilhões de pedacinhos de consciências, a cada consciência ele deu determinadas capacidades que são aspectos pequenos em relação à total capacidade de criar de Deus. Então, a capacidade de criar de Deus é totalmente ilimitada, ela transcende qualquer conceito que nós tenhamos aqui no mundo do que é totalidade. Então, simplesmente o que é a capacidade que vem de Deus e é compartilhada com o Filho é tudo. Todos podem tudo. Dentro do ego, dentro do sonho de esquecimento, cada consciência individual ela é limitada por capacidades. E isso o ego fez. Mas como o Espírito Santo, ele tem a função de usar tudo que o ego fez, só que com outro propósito, o Espírito Santo usa da capacidade de cada um, desde que ele seja entregue, para usá-la a seu modo. E como que é o modo do Espírito Santo? O Espírito Santo usa tudo para ensinar que a separação de Deus nunca aconteceu, que nós ainda somos tal como o Pai nos criou. Só que ele nos ensina isso dentro da capacidade de aprender de cada um. Por isso que o curso fala aqui no 4, portanto, todas as capacidades devem ser entregues ao Espírito Santo, que compreende como usá-las de forma apropriada. Ele as usa só para a cura, porque só te conhece íntegro. O Espírito Santo sabe que nós somos o Cristo. Ele olha para cada fragmento de consciência, onde nós vemos um ser completo, num fragmento de consciência, o Espírito Santo vê ali um aspecto do Filho único de Deus, do Cristo. Então, o Espírito Santo olha para cada ser individual e ele reconhece a marca universal de todos, que todos são o mesmo ser, o mesmo Cristo. E o Espírito Santo, ele então usa da faculdade de aprender de cada um para ensinar a
apenas a isso, apenas nos ensinar que nós apenas por outro lado, nada mais e nada menos do que isso, que a separação de Deus é impossível. Portanto, nós nunca deixamos o nosso lar no céu. Nós estamos sonhando com o mundo e sonhando que nós somos personagens dentro do mundo, sujeitos a todas as limitações que as leis do mundo oferecem. No entanto, a realidade continua aguardando pelo nosso despertar. A realidade continua aguardando pelo nosso reconhecimento da nossa mente. E esse reconhecimento, quando ele acontece, isso é a cura da mente. Então, curar a mente é ela voltar a reconhecer-se novamente como um ser íntegro que é, parte íntegra de Deus, ou extensão do pensamento de Deus. Então, enquanto sonhadores, nossas capacidades vão ser limitadas, mas quando despertos, quando lembrarmos da nossa realidade de Cristo, não há mais divisões de capacidades, não há mais ordem de capacidades, porque tudo é de todos. Inclusive, os milagres, nos é dito no primeiro princípio do milagre que não há ordem de dificuldades em milagres, um não é maior nem menor que o outro, justamente por causa disso, porque na lei da criação, na lei da verdade, tudo é de todos, o tempo todo, para sempre, e isso é imutável, e isso é perfeito. Então, a doença não pode, não existe um conceito doença naquilo que é perfeito. Então, uh, e, e para isso que a cura nos leva, para a volta desse reconhecimento. Outro ponto também que Jesus nos fala aqui, já no parágrafo 5, é que tanto o ego quanto o Espírito Santo, ambos eles têm assim, uma meta totalmente unificada no mesmo sentido de que eles não mudam a sua meta. O ego, ele tem a meta de dividir e separar. Então, é isso que o ego fez o ego, que é o nome que nós damos para a mentalidade separada, na mente unificada separada, e a partir de então, tudo que o ego fez foi dividir e separar. E todas as coisas, inclusive as capacidades, como nós falamos, foram feitas com esse propósito. Já o Espírito Santo, ele sempre tem também a mesma meta, e disso ele também não muda. Assim como o ego não muda da sua meta, o Espírito Santo não muda. E a do Espírito Santo é sempre unificar e curar. Então, o Espírito Santo, ele só terá alcançado a sua meta final aqui dentro do sonho quando o último fragmento da mente voltar a se reconhecer como sendo parte íntegra do filho, quando tiver a lembrança disso de novo, quando souber de novo que ele é tal como Deus o criou, que não se separou de Deus. Então, e por ambos não mudarem jamais a sua meta, nunca que a meta do ego e do Espírito Santo vão se encontrar. Jamais o ego nos ensinará ou dará uma dádiva ou dará um passo em direção a Deus, a unir ou a curar, assim como jamais o Espírito Santo dará um passo que nos fará separar ou desunir. Então, mesmo quando o ego nos oferece um sonho de cura, o propósito dele é nos manter sonhando com a separação. Ele nos dá o sonho de cura, mas
dentro de uma consciência mantendo a consciência isolada de consciência individual, de valorizarmos um aspecto de uma consciência individual, de buscarmos uma salvação individual. O ego, ele até mesmo fala de Deus e de amor e de unicidade, mas sempre buscando isso para a individualidade, para a separação. Então, nada que venha do ego pode e jamais pôde, jamais poderá se reconciliar com o Espírito Santo. É impossível achar pontos em comum. Um vai numa direção, o outro é totalmente o oposto. E a única coisa em comum que eles têm é que ambos não mudam seu propósito. Ambos, nenhum deles jamais mudará. A boa nova é que o ego é uma crença. Então, ele só existe enquanto tiver quem acredita nele. Não tendo quem acredita, ele deixa de existir. Já o Espírito Santo, como um pensamento pensado por Deus, é eterno e imutável, tal como Deus. E permanece assim no céu, permanecerá assim no céu por toda a eternidade para abençoar as nossas criações, porque, como pensamento de Deus, ele é parte de Deus e também do seu Filho, porque tudo que Deus é, ele compartilhou com o Filho. Então, portanto, Deus, o Espírito Santo é parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo todos um só ser. Outra coisa aqui, nós já vimos aqui, então, também que a percepção certa é que traz a mente, então, de volta para o acordo que nós temos com a mente de Deus, e isso nos é revelado através da sua voz do Espírito Santo, e no 6 ele diz, pensar que podes te opor à vontade de Deus é realmente uma delusão. Então, pensar que nós nos separamos de Deus e que nós fizemos agora fizemos capacidades diferentes para sermos seres individuais, isso é uma ideia de oposição a Deus, mas essa não é a nossa real vontade. Como ele diz aqui, nós não queremos isso. Isso não é uma dádiva. O que o ego nos oferece, porque o ego, ele se vangloria que ele nos deu a dádiva da vida, quando ele nos dá um conceito de existência que nasce com o corpo e que dura enquanto esse corpo parece funcionar e que termina quando aparentemente o corpo deixa de ter funcionalidade. Mas isso não é nenhuma dádiva. Isso, na verdade, não é nada. A única dádiva que nós temos é aquela que Deus nos deu quando Ele se estendeu a nós, nos criando com a mesma capacidade de estender ao próprio Deus, estender o seu amor igual a Deus fez a nós, nós criamos adiante e também estendemos o amor a nossas criações, e essas criações, por sua vez, também estendem amor, e assim o amor está em constante aumento e crescimento, embora ele nunca seja ilimitado, nunca seja menos antes desse aumento. Então, o, a dádiva de Deus é nós sermos a imagem e semelhança do próprio Deus. E por isso também o apelo aqui no 7, que Jesus nos fala, busca em primeiro lugar o reino dos céus, porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente, e elas só podem operar verdadeiramente porque são as leis da verdade. Mas busques apenas isso, porque não podes achar nada mais. Então, não há nada mais a buscar. Não é busque em primeiro lugar o reino de Deus e depois tu pode buscar como melhorar tua individualidade. É busque em primeiro lugar o reino de Deus e não busque nada mais.
Mas e como é que fica a parte da minha mente que ainda está confusa e que ainda acredita na separação e, portanto, se vê em necessidades? A resposta de Deus a isso foi do Espírito Santo, e ele sabe que, embora essas necessidades não sejam reais, ele sabe que tem uma parte da nossa mente que acredita nelas, e ele as suprirá através dos milagres. Por isso que os milagres vêm a substituir as faltas nesse mundo. Milagres são tão ilusórios quanto o mundo, portanto, no céu não há milagres porque não há falta, mas eles suprem a falta temporária que a consciência individual tem aqui no mundo. Então, nós não precisamos, por exemplo, quando estamos em falta, quando estamos em conflito, quando vamos em oração ao Espírito Santo, pedir por coisas específicas, ou pedir por curas, por mais que aparentemente sejam por coisas boas, pedir por caridade ao irmão, pedir por ter mais paciência, mesmo essas capacidades tidas como reflexos do amor, nós não precisamos em oração pedir para elas, e sim, quando nós formos em oração, nós pedirmos para que em nossa consciência nós venhamos a aceitar de novo a restauração do reino de Deus. Quando essa é a nossa verdadeira oração, quando essa é a nossa verdadeira vontade de buscar a Deus, buscar ao nosso ser, enquanto nós ainda estamos aprendendo a aceitar somente isso, enquanto a nossa mente ainda estiver adormecida e assim ela necessitar de cura, o Espírito Santo, ele suprirá e cuidará das nossas necessidades, inspirando-nos de modo a que possamos ser assertivos aqui e rearranjando as coisas através do reflexo das leis de Deus que operam aqui através dos milagres. E por isso que essa mente voltada para isso é uma mente que se voltou para a cura. E o que é o grande benefício da cura? Como ele fala aqui no final, o maior benefício da cura é que ela desfaz o medo que nós temos do nosso irmão, porque quando nós reconhecemos o ego no irmão, ou seja, quando nós vemos o irmão separado de nós, quando nós vimos uma brecha entre nós e o irmão, automaticamente isso dá medo. E a cura da mente, ela então desfaz esse medo. E isso automaticamente reforça o Espírito Santo, tanto na mente de quem oferece a cura, como daquele que está recebendo a cura. Então, o grande benefício da cura, nós poderíamos até mesmo dizer aqui que a cura, o oposto da cura, então, não seria doença, e sim medo, ou que medo é sinônimo de doença. Na mente, doença e medo são a mesma coisa. E a cura, que é voltarmos a nos alinhar com a mentalidade do Espírito Santo, isso automaticamente desfaz o medo. E sem medo, a lembrança do amor volta automaticamente para a nossa mente. Como ele diz aqui, vou ler então as últimas duas frases. O amor, ele só precisa desse convite. Então, o amor, ele só precisa. Qual é o convite do amor para ele voltar a se manifestar na nossa mente? O convite é a cura, é nós alinharmos a nossa mente ao Espírito Santo, nos abrir ao Espírito Santo. O amor, ele vem livremente a toda a filiação, sendo o que é a filiação. O amor é a filiação. Como que ele deixaria algo de fora? Então, cura, amor, filiação, tudo são
aspectos diferentes de uma única unicidade, do mesmo. Através do teu despertar para ele, tu despertando para o amor, estás meramente esquecendo daquilo que não és. O que nós não somos? Um ego, um ser físico e psicológico. Nós não somos uma consciência individual. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos a própria criação de Deus. Então, voltando à nossa mente e o amor nos alcançando, nós esquecemos aquilo que não somos, esquecemos essa limitação e isso te permite lembrar o que és. Isso fará com que nós nos lembremos de novo do Cristo e a cura terá sido completada e não mais existirá, porque a consciência do Cristo estará restaurada em toda a sua integridade. Então, por isso que a cura, ela vem com reconhecimento da verdade. E isso é o que Jesus nos trouxe nessa sessão. Na próxima, ele continua falando da cura e da imutabilidade da mente, mas tentei trazer isso, então, o mais próximo possível para o nosso cotidiano, de como que nós podemos pensar segundo essas linhas no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Então, a espiritualidade não é algo separado da nossa mente, do nosso cotidiano. Nós continuamos fazendo o que fizemos na funcionalidade do comportamento, mas na mente, cada vez mais, a cada vez que nós pensarmos mais segundo essas linhas, permitindo-se pensar pelo Espírito Santo ou alinhado ao Espírito Santo, nós estamos fazendo parte da cura da nossa mente. E a cura permite vir o amor, e com o amor nós lembraremos novamente do Cristo que nós somos. Então, minha participação hoje, o meu falar é este, e estamos abertos aqui para a interação. Vocês poderiam também me dizer o que consideram, o que entenderam, de repente, em poucas palavras, sobre a cura, ou qualquer coisa que sintam de trazer aqui, tanto de compartilhar ou de perguntas, nós estamos aqui para interação, estamos agora para isso. Deixa eu ver aqui, Isurena, por favor, só abrir o microfone. Boa noite. Boa noite. Inge, boa noite a todos. Inge, você explica tão claramente tudo, pelo que, infelizmente, eu cheguei um pouco atrasada, mas não tem nem mais o que perguntar, o que falar, porque está tudo tão claro, tão simples, fica o curso em milagres no coração da gente, que assim, dúvida, não é nem dúvida, é isso, eu queria contar aqui, perceber que eu entendi assim, quanto mais eu estou no caminho do amor, no sistema de Deus, menos eu vou ficando, confirme se é isso mesmo, menos eu vou ficando no sistema do ego, porque eu não vejo hora de viver livre desse ego. Olha, agora que eu entendo o como que é, agora que eu estou percebendo como são, né, entre esse ego que não existe, né, que é um símbolo, estou aprendendo tudo agora, então eu vejo que eu não quero esse caminho do ego, quero o do amor, e estou praticando muito nisso, espontaneamente, sabe, Inge?
Então, eu estou dando uma gratidão imensa a Deus, a você, aos vídeos que eu vejo, né? E várias vezes eu vejo o seu vídeo depois e reflito em cima. E eu queria fazer uma outra pergunta também. Quando a Igreja Católica, que eu cresci nela, eu era até catequista quando era criança, ela fala do pecado original. Fale um pouco disso, Inge, por favor. Certo. Primeiro, respondendo a tua primeira pergunta, exatamente a capacidade que nós damos de nos alinhar ao ego, ela é retirada à medida que vamos dando ao Espírito Santo, e por isso, quanto mais disponibilidade oferecermos ao Espírito Santo, menos estamos dando ao ego. Então, esse teu raciocínio lógico está perfeito, e assim também é com a fé, porque todos têm a mesma fé, que é uma capacidade de Deus, mas quando a retiramos, ou nós estamos colocando ela no nada, ou a colocamos em Deus. Então, a primeira pergunta é assim. E na segunda pergunta, o pecado original, ela se refere à culpa inconsciente, que é impossível não sentir quando se acredita que a gente se separou de Deus. Então, é impossível, mesmo aqueles que se dizem ateus, eles não estão cientes, mas eles sentem alguma culpa, eles não sentem o ser feliz e perfeito que é o Cristo. Então, o pecado original, ele foi retratado simbolicamente na Bíblia como a história do Jardim do Éden, de ter comido do fruto proibido, a única proibição que Deus fez, mas isso é simbólico, e que Deus daí expulsou do paraíso, é o que a culpa diz, que nós pecamos contra Deus, rompemos com Deus, e agora estamos condenados a viver fora do reino de Deus, e esse peso, esse pensamento, então, ele acompanha a mente enquanto ela acreditar na separação. Então, a forma de desfazer o pecado original é aceitar, ou então, o oposto do pecado original é aceitar a expiação para si mesmo, aceitar que a separação de Deus nunca aconteceu. Se não houve separação, não há pecado. Não que de alguma maneira houvesse pecado, porque, como ele diz, a mente dorme, ela não separou de verdade. Mas a mente adormecida, ela sente o peso como se ela tivesse, de fato, pecado. E o salário do pecado é a morte, sim. Se o pecado fosse real, a morte seria real. Tanto é que para quem acredita que é um ser físico, que é um corpo, para esse a morte é real. Meu Deus, por aí se vê, né, Inge, que o verdadeiro Deus é esse mesmo, não tem outro caminho, né? É o único caminho que nós temos é por aí mesmo, né? Se Deus é amor, e a lógica nos diz que Deus é amor, ele não poderia ser esse Deus que expulsou o seu filho do paraíso e que o pune pelo pecado. Isso seria impossível no amor. E a nossa fé vai crescendo nisso, né? Vai Obrigada. aumentando em confiança no amor. É, isso mesmo. Obrigada, Inge. Obrigada, Isorena. Eu vou ler aqui do Wagner. Como manter a aceitação da expiação quando, durante os afazeres do dia, nos auto-atacamos? Tenho tido dificuldade em mantê-la na mente constantemente. Wagner, a aceitação completa da expiação só acontece uma vez e nós a aceitamos. Mas nós estamos, e está feito. É que nem o perdão, nós só perdoamos de fato, de verdade, uma vez e o mundo está perdoado. Mas nós estamos praticando
aceitar a expiação. E os benefícios dos milagres já nos vêm. Então, como mantê-los durante os autoataques? Aí nós precisamos treinar a mente para ver os autoataques como um acionador ou como um lembrete de voltar a mente para a expiação, para o Espírito Santo. Ao invés de uma mente destreinada, ela é atacada e ela simplesmente se afunda dentro do ataque, dentro do ego. Mas não precisa ser assim através da prática, e nós podemos honestamente pedir ajuda nesse sentido a Jesus, a cada dia de manhã preparar-se, pedindo ajuda para durante o dia, e durante o dia, por várias vezes, a cada vez que lembrar, pedir novamente ajuda a Jesus, no sentido de que, quando vier esses autoataques, como você diz, usar da dissociação da mente para automaticamente, como um observador, percebendo esse autoataque, lembrar imediatamente de ver já esse autoataque a partir da mente do Espírito Santo. Então, ao invés de se afundar em culpa ou de dar continuidade dos autoataques, saber que dentro do comportamento é preciso ter ações comportamentais, sim, mas já fazê-los com uma mentalidade, e isso nos chama de dissociação, fazendo o que tem que ser feito dentro do sonho, dentro do comportamento, mas ao mesmo tempo estando ciente de que já entregou a própria mente ao Espírito Santo. Então, em momento algum, largar da consciência do Espírito Santo. E com o treino a gente começa a ficar muito bom nisso de, enquanto olhamos ainda o mundo, enquanto agimos no mundo, enquanto fizemos as coisas do mundo, ao mesmo tempo estamos cientes do Espírito Santo, e é Ele que nos inspira daí, é Ele que inspira o que fazer mais assertivo como resposta dentro daquilo que a gente tinha visto os autoataques. Isso possibilita com que os milagres venham substituir aquilo que o ego fez. Então, é como estar num lago e a gente vê o vento assoprando e fazendo umas ondinhas superficiais, mas a gente estar ciente o tempo todo que na profundeza as águas são calmas. Essas ondinhas superficiais não afetam a profundidade da água, é apenas um pequeno percentual. Assim, o autoataque passa a ser dentro da própria mente. Ele ainda é visto, mas ele não tem mais o poder de tirar a certeza da profundidade e da serenidade da profundeza dos pensamentos, do nosso pensamento voltado ao Espírito Santo. Então, olha-se para tudo, mas ao mesmo tempo como observador. Olha-se isso, mas com uma consciência de que essa não é a realidade. E aí aquieta-se, e dentro desse estado de quietude, de aquietamento, o Espírito Santo consegue nos inspirar. E isso abre, então, espaço, como eu falei, para os milagres que não estão atrelados às leis do ego. Nós mesmos, sozinhos, sem Espírito Santo, sem os milagres, tudo isso que os autoataques demonstram deveria acontecer. Mas quando estamos cientes, uma parte da nossa mente ciente da verdade, ciente do Espírito Santo, isso possibilita que o milagre venha a cobrir, desde que aceitemos isso. Aceitar isso é dar um passo atrás no sentido de não querer estar certo, e sim querer ser feliz, querer a cura do Espírito Santo. Às vezes também o autoataque é só outra forma de se manifestar a resistência que temos à cura. E precisamos
aceitar a cura, porque essa é a nossa verdadeira vontade. E percebendo a resistência, simplesmente largar dela. Não sei se... e outra coisa que é a dificuldade em mantê-la na mente constantemente. Com a prática, nós não vamos nos lembrar o tempo todo, constantemente, de Espírito Santo. Se nós o fizéssemos, já seria a mente curada. Mas com a prática de entregarmos ao Espírito Santo, a cada vez que nos damos conta, e isso se tornar praticamente um hábito, aquelas coisas batidas que quando nós não nos lembramos, o Espírito Santo já o faz automaticamente por nós, devido à nossa disponibilidade de querermos aprender com o Espírito Santo. Então, a maestria, ela não exige a perfeição, porque a perfeição, ela já é um estado curado, mas a maestria, ela vem diante da nossa real vontade de aceitar a cura. Então, claro. é só continuar insistindo um pouco mais em não se entregar a esse pensamento de autoataque, mas, ao mesmo tempo, como observador, não negar também que estou sofrendo com isso, estar ciente disso, mas também lembrar, se eu estou sofrendo, está na hora também de buscar ao Espírito Santo, e fazer um instante que seja um instante santo ao Espírito Santo. Então, mudar a vontade para a cura. Ok. Obrigado, Ingrid, bem claro. Muito obrigado. Viu? Certo, Wagner. Obrigado por trazer esse tema aqui. Pessoal, mais alguém? Não, então eu vou encerrando. A Isurena está A de Isurena, mãozinha levantada, não está? eu achei que era de antes ou é? Agora eu estou aqui escondida, então não dá para eu desligar. Então tá. A Isurena também falou bem no início uma coisa interessante, assim, que quando não vem dúvidas, isso é uma coisa que já dentro aqui do ego, no meu tempo de escola, os professores já diziam, quando não vem nenhuma dúvida, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. E a nossa disponibilidade, estando voltada ao Espírito Santo, então, realmente, a dúvida pode vir depois, mas a certeza, ela é do Espírito Santo, é um sinal de alinhamento da mente ao Espírito Santo. Sim. A Goianita também levantou a mão. Oi, Ingrid, assim como o Wagner, ele percebe que ele cometeu um autoataque, ele pode usar isso como um sinal de que ele precisa fazer a entrega ali ao Espírito Santo naquele momento, né? É um lembrete para ele. Opa, eu estou me auto-atacando. O Cristo nunca pode ser auto-atacado, né? E usar isso como um lembrete. E mudar o pensamento de auto-ataque para uma entrega ao Espírito Santo. Exatamente, e isso precisa virar um hábito. E para virar um hábito tem que ser praticado. Então, usar isso como um lembrete e depois que fez a entrega para o Espírito Santo, vai para a solução do que tem que fazer aqui. É bem isso, Goianita. Obrigado, Goianita. Bom, então, nenhuma mãozinha a mais. Eu vou encerrando, então, aqui a nossa gravação. Gratidão sempre a Deus por nos ter respondido com o seu Espírito Santo.